Salve, salve Massa Coral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez para falar sobre Santa Cruz. Já passou daquela euforia, né? Tô mais de boa agora, tá tranquilão, feliz pra caramba, essa felicidade vai durar até o ano que vem. Né? Estamos na Série C, conseguimos nosso tão sonhado acesso para a Série C. É o primeiro passo para sair do fundo do poço. A gente tá no fundo do poço. A Série C ainda é o fundo do poço para Santa Cruz. Santa Cruz, um dos maiores clubes do país, tá no fundo do poço ainda na Série C. Né? Mas estamos escalando para sair. Estamos escalando para sair. Né? A gente tava cavando mais ainda o poço. Né? Ou estávamos dentro de um alçapão dentro do poço, sem conseguir sair. Agora a gente começa jogar uma corda pra gente, digamos assim, ou colocar uma escada e a gente tá tentando sair de fundo do poço, que é a Série C, né? Nossa meta é pelo menos o quê? Chegar numa Série B, pô. Chegar na Série B, jogar o ano todo, 38 rodadas, turno e retorno. Pra mim, se o Santa Cruz passasse 10 anos na Série B de bola, pra mim, velho, tava tranquilo. Né? Fica por ali meio de tabela, briga pra subir. Enfim, é melhor do que subir e despencar. É a opinião minha, né? Claro que quando a gente chega na hora da decisão, a gente quer subir. Porém, o preço pra subir pelo Santa Cruz é altíssimo, bicho. O que a gente paga pra subir pra uma Série A, vocês viram, isso aí de 2016 pra cá, né? E foi assim também em 2005. Em 2005 a gente tava na série, subiu pra Série A, 2006 A, 7B, 8C, 9D. Agora também 16 Série A, 17B, 18C. Aí passou 3 anos na C e caiu pra D em 21. Então toda vez que a gente sobe sem estrutura, sem planejamento, a gente despenca. Porque pra subir tem que fazer muita dívida. São jogadores caríssimos. Então a gente despenca. A gente chega lá, a gente despenca literalmente. Né? Então é isso. Mas, claro que a gente agora, já puxando para esse assunto, para a gente subir estruturado para uma Série A futuramente, que a gente pensa, para uma Série B pelo menos. Porque a Série B hoje, pessoal, é estruturada. A Série B, a gente vê vários times grandes do eixo que caem ano após ano. Cai um Grêmio, cai um Santos, cai um Vasco, um Botafogo, né, um Internacional, um Cruzeiro. Sempre tem time assim do eixo na série B de bola. Então é estruturada. E a gente percebe que a Série B ficou grande pro Santa Cruz, pô. A falta de estrutura apequenaram tanto o Santa Cruz que para estar numa Série B precisa de muito mais do que a gente tem hoje. Então precisamos nos estruturar, já pensando lá na frente, né? Porque Série C tem que ter um time melhor do que Série D. Temos que qualificar nesse time. Para jogar a Série B, temos que ter um time de Série B. Temos que ter estrutura de Série B. Bicho, tem time na Série B com estruturas gigantescas. Novo Horizontino, Mirassol que tá na Série A agora, né? Novo Horizontino que tá na Série B, mas todo ano fica batendo na trave. Atlético Paranaense que tá agora, estrutura gigante. Vários times de Série B têm estruturas infinitamente melhores do que o Santa. E se a gente não conseguir igualar isso, a gente vai cair de novo. Então precisamos urgentemente nos profissionalizar. E para isso precisamos da SAF. Já puxando esse gancho, precisamos da SAF, certo? A SAF desde 13 de janeiro. A gente não vinha falando sobre SAF agora porque decisão, né? Tínhamos que subir e tal. Enfim, a gente não tá falando de SAF. Porém, o assunto SAF vai ter que vir à tona agora, meu velho. Vai ter que vir à tona. Não é porque subiu que não precisa mais virar SAF. Agora que precisa mesmo. Agora que precisa mesmo virar SAF. Né? E ontem o Irã Barbosa estava lá no jogo, estava lá na Arena das Dunas, estava lá em Natal para acompanhar o acesso do Santa. Né? Estava junto com outros investidores da gente. E
A SAF vem se desenrolando desde o começo do ano, a gente vem acompanhando aqui quase que diariamente a SAF. Aí depois teve aquele, no meio da Série D, né, na virada do turno ali, começou aquela zoada de não, se não for essa SAF aí vai ser outra, não, mas não sei o que, e o Arruda tá no meio ou não tá, vai vender o Arruda ou não vai. Aí chega jornalista mal intencionado pra falar coisa. Enfim, virou tudo aquilo que a gente viu nos últimos 2 meses, né? Há uns 2 meses atrás, a gente sempre estava falando sobre isso. E depois, né, na reta final da Série D, parece que as coisas foram se alinhando, né? Por isso da queda do time no segundo turno da primeira fase, né? Ficou aquilo, né? Será que vai ter SAF ainda? E muita gente tá aí, muitos jogadores desses têm contratos muito longos. E esses contratos são se escorando na SAF, se confiando na SAF. Porque sabe que o Santa Cruz não tem condições de honrar sozinho, a associação não tem condições de honrar esses compromissos com os jogadores. Tanto é que chegaram vários jogadores da SAF e estávamos atrasando salários porque a associação não consegue pagar uma folha acima do que é o teto deles, né? E com esses jogadores que vieram, o Santa Cruz não conseguiu honrar com seus compromissos. E tava a guerrinha, né, entre investidores da associação, e quem sofreu foi o Santa. A queda não tem outra explicação. Parecia que os jogadores estavam desconexos, tava passando para dentro do elenco o que estava acontecendo nos bastidores da SAF. Depois começaram a voltar a se entenderem. A SAF, inclusive, adiantou um dinheiro para pagar salários quando estavam atrasados. Por isso que a gente tá em dias agora, pô. O dinheiro que a SAF adiantou foi extremamente importante, né? Os caras viram que precisavam agir naquele momento para ajudar o Santa Cruz a subir, porque para eles é até muito melhor pegar o Santa Cruz numa Série C do que numa Série D. Série C a gente tá vendo agora que tá naquela fase do acesso, né? Com os quadrangulares, né? 2 grupos de 4, todos se enfrentam ida e volta, e os 2 melhores de cada grupo vão para a Série B do campeonato. Então não tem mata-mata mais. Mata-mata são na Série D, né? Que inclusive é o mata-mata entre os clubes e entre a torcida, porque, meu velho, muita gente aí ficou perto de morrer do coração com esses jogos da gente. E em 3 mata-matas para subir, bicho, é assim, é surreal, é desumano, né? E nem sempre coroa as melhores campanhas, os melhores times, porque mata-mata é mata-mata, pô. Vê, o Asa saiu, a Aparecidense saiu, as melhores campanhas saíram, né? E vê o Maranhão, que foi a pior campanha geral, assim, dos que passaram, eu acho, ou uma das piores, e conseguiu acesso, né? Então, é isso. Ontem, o Irã Barbosa estava na arena, como eu falei, e falou sobre a SAF. Disse que a SAF foi assinada, mas quando a SAF vai assinar, a gente vê esse título assim, né? SAF é assinada, mas não é bem assim, né? A SAF não está assinada. Lembrando, teve um novo aditamento, que foi o quê? Pegaram o contrato e alteraram algumas coisas do contrato da SAF. Alteraram algumas coisas, tipo a questão do Arruda. Em 3 anos, né, os investidores têm que investir 100 milhões no Arruda e no CT em 3 anos. Antes não estava assim, antes tinha que investir, se eu não me engano, eram 10 milhões até 2 anos e os outros 90 milhões em até 13 anos. Agora melhorou a proposta, certo? Agora eles vão investir os 100 milhões em 3 anos e depois o estádio tem que ser passado para eles. E o estádio vai ter que ser passado para eles. A gente eu já discuti isso aqui várias vezes. Tem gente que concorda, quem não concorda, enfim. Eu concordo. Porque a gente não tá jogando no Arruda porque não tem estrutura. Porque tá caindo um pedaço de concreto na cabeça da galera. Essa que é a realidade. Então, ele falou, né, que assinou o aditamento, né, essa nova
edição do contrato, essas novas cláusulas, as novas condições do contrato foram assinadas. Né? O quinto aditamento. Esse contrato já foi aditado 4 vezes, pô. Esse é o quinto aditamento. O quinto aditamento. De negociação, melhorar pra cá, melhorar pra lá, mas enfim. 4 já tiveram e agora é o quinto aditamento. Então esse quinto aditamento foi assinado na última terça-feira. Ele fala, né, que foi assinado, não falaram nada para não tirar o foco do acesso, mas assinaram esse aditamento terça-feira passada. E o Irã falou ontem, agora vai ter que passar novamente pelo Conselho, um novo cronograma vai ter que ser disponibilizado para passar pelo Conselho, para ter a reunião do Conselho, para depois chamar a AGE dos sócios. O Conselho tem que dar seu parecer, a Comissão Fiscal tem que dar seu parecer, aquilo tudinho vai ter que acontecer ainda. Depois passar para a convocação da AGE dos sócios, que vão até o Arruda votar se querem essa SAF aí, se querem essa proposta da SAF ou não. Então, vou deixar para vocês verem o trecho do Irã Barbosa falando sobre a SAF. Quem gostou do vídeo já sabe, dá o like, inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto, é nóis, valeu! Tá tudo certo com a SAF e o Santa Cruz? Anunciei amanhã, a gente assinou terça-feira, a gente não queria tirar o foco. Anunciou? Então o Santa é SAF? Vai, a gente assinou terça-feira. Assinou o quê, pra ficar claro? O último aditamento que vai pro conselho para aprovação. A gente não quis adiantar isso para não tirar o foco do clube, mas a gente assinou antes, a gente fez questão, os dois lados, gente séria, gente do conselho séria pra caramba, que fizeram as coisas acontecer, todo mundo cedeu, a gente principalmente. Como ficou agora? 100 milhões em 3 anos antes da cessão do estádio, ou seja, a gente só recebe o estádio se a gente gastar o dinheiro para fazer o Arruda virar uma das maiores arenas do Nordeste novamente. Os 50 milhões já estavam lá. Agora o Santa Cruz tem mais membros no Conselho de Gestão da Cobra Coral. E a operação está mais segura para o Santa Cruz. Então, se tudo der errado, o clube está resguardado, que é o mais importante. Porque a gente precisa lembrar de uma coisa. Se fosse só questão de estádio, ou de CT, ou de qualquer coisa, qualquer outro clube no Brasil que tivesse quebrado, tivesse ido para fora da Série D, já teria perdido o patrimônio inteiro. O Santa Cruz só existe porque tem 5 milhões de apaixonados que só não lotaram esse estádio aqui porque colocaram eles num tamanhozinho pequenininho. Mas se tivesse colocado 30 mil ingressos aqui hoje, teria 30 mil tricolores dentro desse estádio. E esse clube existe por causa dessas pessoas.